Convido os irmãos a abrirem a Bíblia na primeira epístola de João, no capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Chegamos hoje, irmãos, no penúltimo estudo da primeira carta. Se Deus quiser, semana que vem nós concluiremos a primeira carta de João. Depois estudaremos um estudo da segunda e outro da terceira carta. Hoje estamos no 10º estudo, irmãos, da primeira epístola do apóstolo do amor. E a gente começa a ler, a gente entende, irmãos, por que ele é chamado apóstolo do amor. Porque por diversas vezes ele volta ao tema de que nós devemos amar uns aos outros, com muito carinho, com muito amor, né? João escreve essas palavras inspirado pelo Espírito Santo. O texto de hoje diz assim, 1 João 4, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa que Jesus, Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Desta forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, também ama o seu irmão. Amém. Só lermos e ir embora, né, irmãos? É um texto um tanto difícil, né? Ele faz... Um teólogo disse que é como se fosse uma escada caracol. Ele fica voltando nos assuntos, né? E falando de forma mais abrangente.
Na semana passada nós vimos sobre o amor de Cristo e o ódio de Caim. E hoje, irmãos, aqui no capítulo 4, João vai alertar a igreja para alguns critérios que a igreja deve ter em relação à vida espiritual. E o capítulo, irmãos, ele começa, a primeira advertência que ele nos faz é a respeito da nossa fé. Domingo nós falamos sobre a fé. E a fé, irmãos, a exortação que João faz aqui a respeito da fé é o seguinte: não confie em qualquer espírito. Somos crentes, mas não somos supersticiosos. Não cremos em tudo. Tem gente que acha, irmãos, que o crente é inocente e crê em tudo. A fé cristã, a fé verdadeira, ela envolve critérios. Não cremos em qualquer espírito. Uma fé genuína, irmãos, uma fé que crê em qualquer coisa, ela é tão fatal quanto a incredulidade. Uma fé genuína é tão venenosa quanto a incredulidade. Uma pessoa que crê em tudo, em qualquer espírito, ela é tão ruim, é tão danosa, quanto a pessoa que não crê em nada. A fé verdadeira, irmãos, ela envolve critério. Há uns estudos atrás, nós falamos sobre o amor a Deus e o amor ao mundo. E nós dizemos ali, João nos disse, que o crente não ama tudo. O nosso amor tem objetivo, ele tem um alvo. Hoje ele vai dizer o seguinte, que o crente é alguém que não crê em tudo. A nossa fé tem um alvo. A nossa fé, ela tem um objetivo. Então, irmãos, não podemos confundir a fé cristã com uma incredulidade. A fé, ela examina, e ela sabe onde ela vai depositar a sua confiança, ok? Ela sabe em quem ela crê. A fé, irmãos, ela não está fundamentada num ajuntamento. O que importa é nós ajuntarmos pessoas. Não, sem preço. A fé, ela está firmada na verdade. Não importa, irmãos, se tenhamos muito ou poucos, a nossa fé está na verdade, está na palavra. E a ordem de João qual que é? Não creiais em qualquer espírito, mas fazer o quê? Provai, examinai. Irmãos, isso fala de um processo em que um ferreiro, ele pegava um metal e colocava no fogo para provar aquele metal, para purificar aquele metal. O que a Bíblia manda a igreja fazer é o seguinte: quando fala de espíritos aqui, irmãos, provai os espíritos, de provar o ensino, de provar a palavra, de provar a profecia, de provar o que você ouve. Pegue aquilo que você ouve e coloca no fogo, na fornalha. Não no sentido de colocar no fogo de desprezar, mas no sentido de examinar. Veja se é de Deus. Veja, irmãos, porque a ideia da Bíblia é o seguinte: por trás de cada espírito, ou de cada ensino, ou de cada mensagem, existe um espírito. Por trás de cada mensagem, de cada profecia, existe um espírito. E você deve examinar, irmãos, de onde esse espírito procede. Qual fonte que tem, irmãos? Basicamente duas. A gente pode falar como três, mas duas. O espírito é de Deus, ou ele é do maligno. Às vezes, irmãos, por isso que eu falei que a gente pode falar de três, porque às vezes é do homem, é da carne. Às vezes é uma pessoa com... A gente viu aqui o dom da profecia, uma pessoa sem maturidade suficiente, que às vezes fala dela mesma. Mas o cristão, irmãos, a igreja, a ordem é: não creiam em tudo. Irmãos, por que há tantos falsos profetas nos nossos dias? Ou você tem dúvida disso? Por que há tantos falsos ensinamentos nos nossos dias, irmãos? Porque a fé do povo é simples demais. Vivemos dias, irmãos, em que a fé é simples demais. Por quê? Porque as pessoas têm medo de julgar, de examinar, ou têm preguiça. Na verdade, porque examinar dá trabalho. Tem que ter critério dá trabalho. Experimentar, irmãos, exige esforço. E às vezes a pessoa prefere não fazer.
Então o que ela faz? Se é bom para mim, eu creio. Se não é, eu rejeito. Não é isso. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é para você colocar na fornalha, irmãos, dos critérios que a própria palavra nos manda. É interessante, irmãos, que João vai dizer no versículo 2 o seguinte: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. Preste atenção nisso. Um falso ensino, ele revela não apenas quem prega, mas ele revela quem ouve. Um falso ensino ou um bom ensino, o ensino em si, ele revela não apenas quem fala, mas ele revela quem ouve. Porque o João está dizendo o seguinte, vocês têm o Espírito de Deus e vocês conhecem a voz de Deus. Portanto, se houver um ensino que não seja de Deus e vocês darem ouvidos a ele, isso mostra que vocês não são de Deus. Você entende isso? Que uma heresia, ela revela não só o pregador, ela revela a igreja. Paulo disse para Timóteo o seguinte, que é necessário que hajam heresias para os que são sinceros se manifestem. Então, o ensino, irmãos, ele revela a igreja, a qualidade da igreja, o critério da igreja, o discernimento da igreja. Ele demonstra, irmãos, o quanto a igreja tem Deus, ou o quanto ela não tem o Espírito de Deus. Um falso ensino, muitas vezes, irmãos, ele serve para revelar um falso cristão, que às vezes é levado, irmãos, e vai de uma onda para outra, e vai de uma, fica seguindo as modas, os ensinos. Os cristãos mais antigos sabem aqui, irmãos, da época que apareceu o dente de ouro aí em alguns crentes. E quantas pessoas, irmãos, foram naquilo, e eu quero dente de ouro, e apareceu em mim um dente de ouro, e a pessoa dormia, acordava com um dente de ouro na boca, Os mais antigos sabem disso. E quantas pessoas foram levadas por aquilo, irmãos. Por que o ensino desse aparece, irmãos? Para mostrar quem é quem. Para mostrar que aqueles que não têm o Espírito de Deus são arrastados, mas aqueles que têm o Espírito de Deus, eles permanecem. Então a primeira prova que João manda fazer aqui, irmãos, é a prova doutrinária, é a fornalha da palavra. Quantas pessoas, irmãos, às vezes ouvem uma profecia, ouvem uma mensagem e fica, mas será? E fica atormentada com aquilo, com medo de rejeitar. Porque fala, não, mas eu vou tocar no ungido de Deus. Não é isso que a Bíblia manda, irmãos. A Bíblia manda a gente julgar. A Bíblia manda a gente examinar. E se você, irmãos, não passou no critério da palavra, porque tem coisa, irmãos, que você colocar na fornalha da palavra, irmãos, queima. Não sobra nada. Evapora, desaparece. E a Bíblia, várias vezes, é comparada com fogo, irmãos. Então, o que João está dizendo aqui é o seguinte. Examine. Examine pela palavra. Principalmente, irmãos, ele vai falar sobre aquele que nega que Jesus veio em carne, Ou seja, a Bíblia diz que Jesus nasceu de uma virgem, viveu sem pecado, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Qualquer ensino que rejeitar isso, irmãos, independente de quem fale, está fora. Deve ser rejeitado, deve ser tirado. Que às vezes, irmãos, alguns ensinos, eles vêm até falando, não, mas Jesus é o nosso Senhor, não, a gente aqui é espírita, mas a gente crê na reencarnação, mas a gente também crê em Jesus. A gente crê em tal santo, em tal coisa, mas a gente também crê. E às vezes, irmãos, eles não vêm negando tudo. Mas eles vêm, irmãos, com uma proposta de falar o seguinte, vamos sentar na mesa e vamos negociar. Não precisa, por que você está julgando a minha fé? Vamos fazer um acordo, unir as duas. Não é isso que a Bíblia ensina. Por isso que domingo a gente falou que a fé, irmãos, é algo radical. A fé cristã, ela não é ingênua e ela não aceita negociação. E ponto final. Qualquer coisa disso está fora da Bíblia, irmãos. Volto a dizer, às vezes não é negando aquilo que a gente prega, irmãos, mas é querendo misturar. É querendo, irmãos, fazer um acordo, uma negociação. Uma heresia, irmãos, muitas vezes nasce, é quando a pessoa diz que crê na Bíblia.
A pessoa fala assim, eu creio na Bíblia, mas com exceção daquela parte. Eu não concordo com aquele ponto. Eu acho que já ficou para trás, eu acho que foi para aquela época. E, irmãos, assim nasce uma heresia. A gente, irmãos, precisa examinar os pregadores, irmãos, a gente tem que ser criterioso, como os crentes de Bereia. Sabe, já ouviu falar de Bereia? Era uma cidade lá que Paulo foi, e a Bíblia fala que Paulo estava pregando. Eu estou falando de Paulo, irmãos. Eu não estou falando de Tadeu, eu estou falando de Paulo. Paulo estava pregando, irmãos, e eles dava a impressão que eles paravam para examinar nas Escrituras. E não era fácil aqui não, irmãos, como a gente está com a Bíblia aberta aqui, ó. Olha, eu consigo marcar, tem página, está numerada, está todos os livros bonitinhos, eram os rolos. Paulo falou sobre tal coisa, vai procurar o rolo lá de Números, traz o rolo e abrir o rolo para ver se o que Paulo estava falando estava de acordo. Não era essa Bíblia bonitinha que você tem toda organizada e dá um Google aí já vai no versículo que você quer. Era nos rolos. Que trabalho. Eu falei para os irmãos, examinar dá trabalho. Provar dá trabalho. Vamos ver. Você pode continuar, Paulo, está de acordo. Vai, continua. Daqui a pouco, eram crentes chatos, entre aspas, mas criteriosos. E Paulo fala assim, que eles foram mais excelentes do que os de Tessalônica. Porque da ideia que de Tessalônica, tudo que você falava, eles acreditavam. Sabe aquela igreja, irmão, que você está pregando e daqui a pouco o camarada sabe até como é que a pessoa dá glória a Deus, é só subir o tom da voz. E aí, a glória a Deus, não sabe nem o que está falando. O que foi falado, o que foi... Não importa o conteúdo, o que importa é que ele grita, é uma bênção, eu sinto um calafrio, que maravilha. Sabe o que Jesus falou? A igreja tem que ser o quê, irmão? Simples como a pomba. O bicho simples, irmão. Você está andando às vezes na rua de carro, você até olha no retrovisor, acho que eu matei. Ela deixou chegar o carro tão perto para sair que eu peguei. O bicho simples, mas prudente como quem? A serpente. Você consegue pegar uma serpente distraída? Vai lá. Pega pelo rabo uma serpente distraída. Não consegue, irmãos. E às vezes a gente é simples como a pomba, mas a gente esquece de ser prudente como a serpente. E veja só que interessante, irmãos. Esse negócio de defender a fé, irmãos, exige zelo. Zelo, temos que ser zelosos pela palavra. E veja só que João vai dizer o seguinte, versículo 4, filhinhos, vocês são de Deus, e os venceram. Eles não tiveram sucesso. E aí, como eles não tiveram sucesso com aqueles irmãos, porque aqueles irmãos tinham o Espírito de Deus, o que eles fizeram? Versículo 1, final, fala que eles saíram. Porque muitos profetas têm saído pelo mundo. É interessante, irmãos, que João parece fazer um jogo de palavras aqui com a palavra apóstolo. O que significava um apóstolo? O apóstolo era alguém enviado. A palavra apóstolo significa enviado. Mas esses daqui, eles não foram enviados. Eles saíram, é diferente. Eles foram por conta própria. É diferente, não foi Deus que mandou. Não foi Deus que enviou. Eles não tinham uma mensagem de Deus, eles saíram. Fala de algo errante. Foram por aí, saíram. Mas, por isso que João muitas vezes utiliza na carta também, irmãos, a expressão permanecer. Por quê, irmãos? Porque alguns, ao passarem pela prova da doutrina, não suportam e saem pela palavra, eles não permanecem. A igreja, irmãos, não deve se escandalizar com aqueles que não permanecem. Você vê, irmãos, desde essa época, eu estou falando aqui do século 100, antes do século 100, primeiro, eu estou falando aqui, irmãos, da igreja primitiva, embrionária, da igreja que estava nascendo. E já tinha naquela época pessoas que tentavam se infiltrar no meio dela. A palavra revelava quem elas eram e elas saíam. Imagine hoje. Não se escandalize, irmãos, quando alguém sai. Temos falado muito disso aqui, viu? Aqueles irmãos não foram enganados. Por que eles não foram enganados, irmãos? Porque havia um maior neles. É tão grande o que está na igreja, irmãos. Ele é maior. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior, irmãos, em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Louvado seja Deus.
Há muitas vozes, irmãos, no mundo. E com esse negócio da globalização, da mídia, quantas vozes, irmãos, a notícia corre tão rápido, não é verdade, irmãos? É notícia o dia inteiro, a gente consome notícia o dia inteiro, irmãos, e é lendo notícia e querendo saber se alguma coisa aconteceu nova em Brasília, e na CPI, e não sei aonde, o presidente da França que tomou um tapa no rosto hoje, a gente fica sabendo, antes dele tomar o tapa praticamente, vê ao vivo o camarada tomando um tapa, e é tantas vozes, irmãos, que você fica meio perdido. Se nós não pararmos, irmãos, para ouvirmos a voz do Espírito Santo no meio de todas essas vozes, a direção de Deus, irmãos, a palavra de Deus. Há muitas vozes e o espírito do mundo, irmãos, reconhece a voz que é do mundo. Mas nós que somos de Deus, recusamos a voz do mundo. Quem é de Deus, João capítulo 8, versículo 47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Eu acho lindo isso, irmão. Sabe por quê? O cristão, irmãos, que tem o Espírito Santo, ele pode ser a pessoa mais iletrada que tem. Mais analfa de pai e beto de mãe, como dizem. Pode não ter nunca frequentado a escola, ele tem o Espírito Santo, ele tem uma facilidade para rejeitar heresia, irmãos, que é uma coisa impressionante. Não é verdade? Ao ponto de aquele que tem o Espírito de Deus, irmãos, ele pode ter estudado, irmãos, à vontade. Se ele não tem, como ele cai em erro? Uma hora ele está num erro, daqui a pouco ele está em outro, e outro, e outro. Né? O que acontece com essa pessoa? Ela é do mundo, e por isso ela ouve a voz do mundo. E só quem é de Deus, irmãos, consegue ouvir a voz de Deus. É a fornalha da palavra, irmãos. É a fornalha que o Espírito Santo nos deu. É o discernimento. E a outra prova, irmãos, é a prova comportamental. Além da igreja examinar, irmãos, o conteúdo da mensagem, deve examinar o caráter de quem fala. Porque quem é de Deus, prega a palavra de Deus e vive diante de Deus. É o amor. E aí João de novo vai falar sobre a fornalha do amor, que a pessoa deve ser examinada. O amor que emana de Deus, irmãos, e que faz parte da natureza de Deus. Portanto, quem nasceu de Deus, ama. Ama. Volto a dizer, pode ser a pessoa mais simples. Ela vai ter amor no seu coração e vai ter discernimento. Como Deus guarda as suas ovelhas, né, irmãos? Como Deus guarda as suas ovelhas. Quem vive na presença de Deus, irmãos, é contagiado por este amor. Que prova penetrante, irmãos. E João vai falar assim, não é porque vocês amaram a Deus. Não, é o contrário, Ele vos amou. Ou seja, o amor primário pertence a Deus. E você foi atingido por esse amor, ele deve refletir agora na sua vida. John Stott diz assim, que ninguém que passou diante da cruz, irmãos, consegue ter uma vida de egoísmo. Viver para si próprio. E há algo, irmãos, interessante nesse texto. Eu gostei. Porque fala assim, que quem está em Deus, o amor de Deus está nele, e o amor de Deus é aperfeiçoado. Versículo 12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Irmãos, o que significa que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós? É que nós vamos pegar o amor de Deus e vamos aperfeiçoar ele, melhorar ele. Nós vamos acrescentar algo a ele. O que significa isso? Eu fiquei perguntando, mas como assim? Né? O amor de Deus se aperfeiçoa em nós, ele não é perfeito? Eu posso fazer algo para melhorá-lo? Na verdade, irmãos, a ideia, se você ler o versículo, ninguém jamais viu a Deus. Fala de algo invisível, ok? Deus é invisível. Ninguém jamais viu a Deus, a gente não consegue ver Deus nessa terra. Mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. O amor de Deus está aperfeiçoado. Sabe o que significa essa aperfeiçoada? É que o amor de Deus agora é materializado. É a materialização do amor de Deus. Ou seja, este amor ele pode ser visto, ele pode ser comprovado por meio dos filhos de Deus. Esse é o aperfeiçoamento que João está falando. O amor de Deus, irmãos, ele é aperfeiçoado quando a gente perdoa, quando a gente oferece a outra face,
quando a gente abre mão de um direito nosso, irmãos, por causa do nome de Cristo, quando a gente está de joelho intercedendo por alguém, irmãos, ali o amor de Deus está sendo aperfeiçoado, está sendo visto. Quando você estende a mão para alguém, é a materialização do amor de Deus. Temos repetido diversas vezes aqui, o amor na Bíblia sempre fala de doação, de sacrifício, de perda. O amor na Bíblia nunca fala de ganho. Deus amou o mundo que deu o seu Filho. É sempre a doação. E é por meio da nossa doação, irmãos, do nosso sacrifício, que o amor de Deus, ele está aperfeiçoado. A ideia é a seguinte: como alguém diz que ama a Deus, que não vê, invisível, e aborrece o seu próximo? Perceba a visibilidade desse amor. Para você entender isso, irmãos, esse aperfeiçoamento do amor de Deus por meio de nós, por meio do cristão, pensa na eletricidade. Você vê a eletricidade, irmãos? Você coloca 2 fios lá, um energizado, o outro sem energizar. Você consegue ver qual que está com energia? Não. Enfia o dedo lá. Que na hora, aquilo vai se manifestar com um pulo e um grito. Não é verdade? É a mesma coisa o amor de Deus. A pessoa pode falar que não vê, mas ela tem que sentir pela vida de um cristão. Fala, tem algo diferente. Eu não sei o que é, não sei de onde vem, mas tem uma energia. E é essa palavra que eles usam, né? Foi bom o exemplo da eletricidade, porque fala, tem uma energia diferente naquela pessoa. É o amor de Deus, que está sendo aperfeiçoado por nosso meio. Você entendeu, irmãos? Então, quando você lê a Bíblia que o amor de Deus se aperfeiçoa, não é que você pode acrescentar algo a ele. É como se você fosse o condutor, o fio, entendeu? Pensa no vento, você não vê o vento, mas você consegue ver o que ele faz, não é verdade? Você consegue senti-lo, mas você não consegue ver, é a mesma coisa. Então, o amor de Deus, irmãos, ele é aperfeiçoado por meio do cristão. Louvado seja Deus por isso. E a segunda informação, que João, a gente já está encerrando, que João, irmãos, nos fala a respeito do amor de Deus, nesse texto, capítulo 4, é que este amor, ele lança fora o medo. Lança fora o medo. John Stott vai dizer o seguinte, que o amor e o medo são tão incompatíveis quanto a água e o óleo. Não dá para misturar. O verdadeiro amor, irmãos, ele não é inseguro, antes ele lança fora a insegurança, ele lança fora o medo. E aí, irmãos, é interessante, porque nós temos temor a Deus, não é verdade? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós tememos a Deus, mas nós não temos medo de Deus. Qual é a diferença, irmãos, do temor para o medo? O temor, ele faz com que a gente se aproxime de Deus com reverência, com respeito. O medo, ele faz com que a gente se distancie de Deus, que a gente se esconda de Deus. Quando Adão se escondeu atrás da árvore, ele estava com medo de Deus. E a Bíblia fala aqui, que o amor, ele lança fora esse medo. A gente não se esconde de Deus. O temor nos aproxima. O medo nos repele. O medo, irmãos, nos faz fugir de Deus. O temor nos faz fugir para Deus. É diferente, não é verdade? Por eu temer a Deus, eu corro para Deus. Por eu ter medo de Deus, eu fujo de Deus. Então, irmãos, a ideia aqui é o seguinte, é que esse amor, ele lança fora o medo. E ele enche a gente de ousadia, irmãos, mesmo aos pedaços, para a gente se aproximar de Deus com confiança. Louvado seja Deus. O amor lança fora todo medo. Um filho, irmãos, ele pode ter um profundo temor pelo pai, mas ele não pode ter medo do pai. Não é verdade? Não tem medo, você pode ter respeito, saber como chegar na hora que chegar, mas medo, aquele tormento, não. Só se for um pai perturbado, né? Mas um pai, não. Esse medo que João anuncia aqui,
ele vai falar o seguinte no verso 18: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. O medo aqui, irmão, está falando do castigo. A palavra aqui, irmão, é crisisfobia. Crisisfobia, ou seja, medo do julgamento. Interessante, crisisfobia, medo da crise. Medo do apontar do dedo. Não, irmãos. O crente, irmãos, ele teme a Deus. Mas o crente tem medo, irmãos, do castigo de Deus. Quem ama a Deus não. Sabe por quê? Porque quem ama a Deus sabe que o castigo de Deus está lá no passado, está lá na cruz, está lá no Calvário. O castigo de Deus já caiu sobre Cristo. Por isso a gente não tem medo do castigo de Deus, a gente tem temor a Deus. Volto a dizer, é diferente. O medo, irmãos, para quem ama a Deus, o julgamento é coisa do passado e não do futuro. Você entende isso? Ninguém consegue servir a Deus de verdade, irmãos, permanecer em Deus, simplesmente porque tem medo do inferno. Eu vou voltar para a igreja, eu tenho medo do inferno. Não é amor. A pessoa não permanece. Não permanece. A gente serve a Deus por temor e não por medo. Por amor. E este amor, irmãos, lança fora o medo. Eu louvo a Deus, irmãos, porque o crente que ama a Deus, ele não tem medo do futuro. Vou repetir, quem ama a Deus não tem medo do futuro. Pode acontecer coisas terríveis, pode, a gente sabe que pode. Mas eu amo a Deus. Eu não vou ter medo. Eu amo a Deus. O crente que ama a Deus, irmãos, ele não está preso a coisas do passado, irmãos. O medo... Sabe qual é a ideia, irmãos? Que o medo lança fora todo o temor. É como se o medo pegasse o amor, lança fora todo o medo. É como se o amor pegasse o medo, levasse na porta e desse para fora. Expulsa. A ideia é de expulsão mesmo, né? De dar na traseira do medo para ele ir embora. O amor lança fora todo o medo. O amor tranquiliza o nosso coração. Se você ama a Deus, tranquilize o teu coração. Se você verdadeiramente ama a Deus, não tenha medo. Não tenha medo do passado, não tenha medo do futuro, não tenha medo do que possa acontecer. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Terça-feira que vem, se Deus quiser, irmãos, entraremos no capítulo 5 e encerraremos a primeira epístola de João. Fiquemos em pé, irmãos, e vamos orar a Deus. Para que o Senhor coloque mais amor no nosso coração, irmãos. Se porventura você está com medo no teu coração, você que está aqui na igreja, você que está na sua casa, que o amor que vem de Deus, como uma energia elétrica, ele invada a tua alma, e que o medo seja expulso, seja lançado fora. Pastor Jefferson.